E um dia ela fez um banquete na casa dela, recebeu a família toda. Meu E aí Deus. as cunhadas começaram, mas quem foi a banqueteira que fez isso pra você, não sei o quê? A avó, vem cá que eu vou mostrar minha banqueteira. Abriu a porta da cozinha e falou, tá aqui, ó, Tá aqui. Thermomix. Representando uma centenária, hoje aqui comigo está Luiz Fernando, que representa a Thermomix, mas que tem histórias de outros carnavais. Será que existe a carnaval? São Luiz. 140 anos, Natália. É uma mega de uma história. É verdade. Primeiro de tudo, muito obrigada por vir conversar com a gente. Acaba de chegar no D&D a Thermomix, uma linha completamente diferente do que a gente já viu por aqui. Mas quem vai me contar essa história é você, Luiz. Eu que agradeço a você, agradeço a toda a equipe do D&D pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. É um canal maravilhoso, todo mundo está comentando a respeito do Talk aqui no D&D e está fazendo muito bem para todos. E eu acho que tem que ser mais divulgado. Bom, deixa eu te falar um pouquinho. A Vorwerk, que é o fabricante da Thermomix, esse ano completa 140 anos de existência em Europa, Estados Unidos, Ásia, aqui na América do Sul também, na América Latina como um todo, e no Brasil há 12 anos. A Thermomix em si tem 51 anos. São 10 modelos, esse é o 10º modelo que a gente está trabalhando. Seguinte, vamos contar primeiro de tudo o que a Thermomix faz. A Thermomix é um robô de cozinha, um produto maravilhoso, é a solução na sua cozinha, porque ela chega até a nossa assistente do lar e vai até o mais alto chefe de cozinha que você imaginar. Eu adorei isso. É um robô de cozinha. É um robô, é um chefe em casa. Gente, eu adorei essa descrição. Porque ela tem uma parte muito interessante que ela passa ali pela dona de casa que gosta de cozinhar, pela dona de casa que não gosta de cozinhar, e normalmente ela não gosta porque ela não sabe, o homem gourmet que dá os seus primeiros passos na cozinha, se torna um grande chefe, e depois tem todo o mercado profissional. Mas em casa, o que é muito importante? Você, através do Cookidoo, que é uma plataforma de receitas que tem dentro da Thermomix, você escolhe o que você quer cozinhar. Então hoje são mais de 90 mil receitas do mundo todo, 14 mil receitas em português, que você pode montar um cardápio, ela gera a lista de compras para você e você vai cozinhar no passo a passo da máquina. Gente, vai muito além do que se pode imaginar. Agora, essa história, apesar de acompanhar a tecnologia atual, ela já vem de outros anos, ela vem de outras décadas, Sim, outros são séculos. 140 anos, né? Ela começou como um liquidificador normal, padrão. Isso que eu queria saber, onde começou essa história, gente. E aí a fábrica sentiu a necessidade de querer ajudar os soldados na guerra, e aí eles colocaram uma forma de esquentar o liquidificador. Então eles podiam tomar uma sopa quente, alguma coisa assim. E aí ela foi se desenvolvendo e cada vez colocando mais recursos. Nos últimos 15 anos ela se desenvolveu de uma forma absurda, que é essa integração que a gente tem com uma plataforma que se atualiza todo dia. Então alguém faz uma receita na França, a fábrica viabiliza essa receita numa plataforma e você consegue fazer a receita na sua máquina no dia seguinte. Então é incrível. Você já fez um tiramisu? Não. Você imagina, você vai fazer um tiramisu igual ao meu, vai fazer igual ao dele, igual ao dela, e o mesmo tiramisu feito por todos vai ser o resultado final perfeito. É incrível. Gente, eu quero testar. Eu quero testar isso. Quero fazer meu primeiro tiramisu. E a Thermomix muda a vida das pessoas. Eu tenho uma cliente que ela escreveu uma carta pra gente. Ela casou com um italiano, mas na verdade ela não casou com um marido italiano. Ela casou com a família italiana. Mas bem tradicional mesmo. E ela não sabia cozinhar. Então ela era meio que assim, ridicularizada, menosprezada pelas cunhadas, por todos, porque ela não sabia fritar um ovo. Aí ela conheceu o Thermomix, veio até a gente, comprou a máquina, começou a participar dos cursos, ter aula, não sei o quê. Um dia ela fez um banquete na casa dela, recebeu a família toda. E aí as cunhadas começaram, mas quem foi a banqueteira que fez isso pra você, não sei o quê? A avó, vem cá que eu vou mostrar minha banqueteira. Abriu a porta da cozinha e falou, tá aqui, ó, Thermomix. Gente. E aí a vida dela mudou perante a família, foi incrível. E tem alguns casos assim, viu? Em que momento que a Thermomix entrou na sua vida?
Bom, aí é uma longa história, né? Porque com 52 anos tem muita história para contar. Se eu pudesse me definir, eu me definiria como um vendedor. Eu acho que é uma das profissões mais lindas do mundo, porque a gente sempre leva um produto ou um serviço que vai atender uma pessoa e deixar essa pessoa feliz. Então eu comecei vendendo, na verdade eu comecei fazendo carreto na feira, depois eu comecei a vender pipa porque era menos pesado, né? O carreto era muito pesado levar as compras. Aí eu comecei a fazer pipa e vender pipa na feira, eu tinha 10 anos de idade, numa feira aqui no Brooklyn, aqui ao lado do D&D. E aí de lá eu passei a trabalhar como empacotador no supermercado, e aí um dia minha mãe ficou brava porque ela encontrou comigo no elevador carregando os pacotes de uma vizinha. Ela falou pro meu pai, leva esse menino para trabalhar na sua empresa, não vai ficar carregando pacote aqui no nosso prédio, né? E aí meu pai me levou para a empresa dele, foi um aprendizado maravilhoso, foram 14 anos de muita harmonia com meu pai, um aprendizado maravilhoso. Eu gostei disso, foram muitos anos de harmonia, porque quando Muito você legal. fala trabalhar com a família, já é uma coisa que a gente fala, Muito difícil. teve desafios. Sim, tiveram muitos muitos desafios. muitas vezes muito difíceis, ora um pouco menos, mas sempre muito difícil trabalhar com família. Mas foi muito harmonioso, a gente se dá bem até hoje. Meu pai trabalha comigo hoje. Tem alguns anos que ele fechou a empresa e ele veio trabalhar comigo. Então a gente sempre trabalhou, eu com ele e ele comigo, foi muito legal. E aí eu fiquei alguns anos no segmento automotivo, muito legal. A gente levou muitas coisas para os supermercados em termos de acessórios para carro, que o brasileiro adorava lavar um carro no final de semana. Isso foi muito bom, foi muito legal. E aí eu fui executivo de uma multinacional, em parceria com a Gradiente aqui, a gente fez a JVC do Brasil. Então foram 8 anos de aprendizado numa multinacional que me deu bastante sustentação e força para abrir meu próprio negócio. E aí virei empreendedor e não parei mais. Que é um vício. Muito. Porque é um vício, porque ela te deixa... Acho que a gente fica viciado na loucura, né? E aquela adrenalina que se você não tiver, você é uma pessoa normal. Eu quero ter essa adrenalina todos os dias, porque isso é muito legal. Para ser um empreendedor no Brasil, tem que ter no mínimo um certo nível de loucura, né? Eu diria que a gente tem que ser gênio para empreender aqui, não é fácil. Poderia ser mais fácil, mas não é. Não é. E o muito legal que aconteceu na minha vida é que eu vendi sempre muitos produtos diferentes. Eu vendi mais de 6 milhões de unidades de George Foreman Grill, que foi uma loucura. E assim, depois disso vieram outros produtos e tal. E aí um dia eu conheci a Thermomix. E eu fiquei louco a hora que eu vi aquilo, né? Porque eu falei, isso aqui vai mudar muitas vidas por onde eu passar. E, de fato, nesses 12 anos de Thermomix no Brasil, a gente tem construído um legado fantástico. É algo assim que a gente tem muito prazer em ver as pessoas conhecendo o produto e começando a cozinhar com a Thermomix no dia a dia. Teve, é óbvio, um fato muito complicado nessa história toda, foi uma tragédia muito grande, perder meu filho, que ele trocaria esse projeto da Thermomix, e ele faleceu no acidente de automóvel. Mas aí eu juntei mais forças para fazer isso por mim, por ele e pela nossa família. Muita parte, então, dessa história tem o dedinho dele. Muito, todo dia. E eu tenho certeza que de onde ele estiver... Às vezes a gente tem umas coisas que acontecem na vida pessoal, na vida profissional, que a gente fala, não é possível que isso aconteceu, ou que eu cheguei a esse caminho. A gente fica sem entender muitas vezes. E tem a mão de Deus, mas sempre tem uma mãozinha de alguém que está lá de cima olhando por nós, e tem a mãozinha dele. E a gente todo dia leva a Thermomix para as pessoas, para as casas, para que elas sejam mais felizes, gostem de cozinhar em harmonia. Eu já vi clientes nossos dizendo assim, meu filho não saía do quarto, ele tem 14 anos, não sai do computador, ele não vinha na sala, agora ele fica cozinhando na Thermomix, é louco. Então, quer dizer, isso junta as pessoas, junta a família. É um prazer você receber alguém e tomar um vinho cozinhando com essa pessoa, é muito legal. Gente, que história! Luiz, eu quero voltar um pouquinho. Vamos lá. Porque vender é um dom. É uma arte. É uma arte que a gente desenvolve um pouco, mas a base dela, para a gente sustentar por tantos anos, ela tem um dom. Sim, que é intrínseco da pessoa. E você tem esse dom. Eu acredito que sim, porque é muito prazeroso. Em que momento da sua vida você descobriu que você gostava de se comunicar, que você gostava de vender, que você até gostava que mudar a vida das pessoas era algo que te trazia prazer?
Eu acho que a primeira sensação que quem gosta de vender sente é a sensação de poder ter recursos e conquistar objetivos. Acho que essa é a primeira sensação. Muitas pessoas fazem isso por necessidade. Meu pai sempre me deu uma condição razoável de vida, mas nunca faltou nada, graças a Deus. Sempre tive estudo, tive educação, cultura, possibilidade de viajar, de desenvolver algumas coisas que eu gostaria. Mas é muito bom quando você consegue fazer isso com o seu próprio recurso. Quando você vê o resultado do seu planejamento, do seu trabalho e você consegue ganhar alguma coisa com isso. Aí você começa a valorizar muito mais, valorizar aquilo que você está fazendo, valorizar aquilo que você está conquistando e principalmente quando você consegue ver as pessoas tendo benefício daquilo que você ofereceu. Às vezes você vê uma pessoa vendendo uma viagem para alguém e você só pensa na pessoa que foi viajar. Mas aquela pessoa que conseguiu viabilizar a venda daquela viagem é muito importante também, porque ela estudou o roteiro, estudou o trajeto e assim por diante, e todo mundo sai feliz disso, né? E é assim com o produto. Quando você tem um produto que leva um benefício para as pessoas e você vê um sorriso, vê um comentário agradável, gostoso, você se sente realizado. E chega uma certa altura na vida que não é só o recurso, é muito mais a valorização daquilo que você está fazendo, né? Verdade. Aí então tive assim milhões de etapas na minha vida, várias vezes que cada vez que eu conseguia um resultado como esse eu achava que eu estava no caminho certo e queria mais. E isso vai fazendo você querer crescer, mas aí você vê a economia brasileira, o Brasil não é um país fácil, importar nesse país uma montanha-russa, vamos combinar, né? Importar nesse país é muito difícil. Com looping e tudo. Com looping e tudo. Com direito a Então a gente tem que aprender a conviver com essas dificuldades, a economia hora up and down e dólar up and down e assim por diante, né? Como você conheceu a Thermomix? Eu fui apresentado a ela por uma pessoa da Bélgica que estava aqui no Brasil, que vendia, estava trazendo a Thermomix para cá e vendendo. A Vorwerk, fabricante, não tinha nenhum contrato formal com ninguém aqui no Brasil. E aí ele me disse que estava perdendo um negócio para um varejista muito grande aqui. E de fato era um varejista grande. Aí eu falei para ele assim, olha, eu conheço algumas pessoas nesse varejo, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Aí liguei para um amigo, o Elias, ele trabalhava nessa empresa, e ele falou, poxa, fui eu que fui atrás desse pessoal, estou tentando trazer eles para o Brasil. Eu falei, deixa para mim que eu organizo isso para você. Ele falou, se você me der exclusividade por 1 ano, eu topo. Eu falei, tá fechado. Aí ele me passou o contato da pessoa, entrei em contato, fui para a Suíça em 5 dias, sentei lá e falei assim, eu quero ser o seu distribuidor no Brasil. Porque quando ele me apresentou o produto, eu fiquei louco. Quando eu vi a Thermomix, eu apaixonei. Nós todos, eu, meu filho, a gente apaixonou pela Thermomix. É uma coisa maravilhosa quando você vê. E aí eu falei, não, eu quero vender esse produto no Brasil, já que não é oficial. Alemã. Ela é design francês, fabricada na Alemanha. Então ela é alemã, com toda essa rigidez que a Alemanha tem, com planejamento sensacional e um design francês. E ela foi desenvolvendo nesses anos todos, e agora nós estamos no 10º modelo, que é um modelo muito maravilhoso. E aí eu fui para lá, consegui esse contrato e comecei a trazer para o Brasil. Dei exclusividade para ele, mas era uma loja de varejo. E não era a forma que os alemães queriam que se vendesse no Brasil e no mundo. Ela não é vendida em varejo, ela não é vendida em loja, ela é vendida na venda direta. Eu vendo uma para você, você fica feliz em usar, me indica uma pessoa conhecida sua, uma venda por referências, né? Óbvio que a gente usa a loja, um ponto para poder se comunicar com a pessoa, usa muito as mídias sociais também, mas foi mais ou menos assim que eu consegui trazer ela para o Brasil. E de lá para cá a gente vem nesses 12 anos crescendo com a distribuição aqui no Brasil como um todo. A gente tem uma loja no Rio de Janeiro, uma loja aqui em Moema e essa loja agora do D&D. Fazer aqui no D&D é super recente, né? Acabou de chegar. Acabou de chegar. E aí agora começa uma segunda fase. Né? Um segundo desafio de trazer isso não só para o consumidor final, mas também de colocar dentro do mundo da arquitetura, que é quem vive, quem planeja, quem projeta as casas de muitos brasileiros. Tem uma verdade gigante aí. Quando eu era executivo da JVC, como eu te falei, a gente ficava aqui no Robocop, vizinho ao D&D, e eu vinha almoçar aqui. Aí eu vinha almoçar aqui e falei, como que esse shopping sobrevive? Não tem tanta gente aqui dentro, né? Daí o dia que eu sentei aqui, eu falei pro Ângelo isso. Ele me falou, Luiz, mais do que 80% dos nossos negócios são na mão dos profissionais da área.
E menos de 20% estão na mão dos clientes que vêm aqui almoçar, conhecer, Aqui é comprar alguma diferente. coisa no final de semana. E eu falei, é com esse pessoal que eu preciso e quero estar. Aqui acontece de um jeito que você não vê com os olhos. É verdade. É impressionante, é lindo de ver como há 26 anos o D&D acontece. É verdade. Não, e para quem não conhece isso, não Não entende. entende. Luiz, Eu muito que agradeço. obrigada. Muito obrigado você. E até a próxima, Até a com próxima. todas essas gravações, Vamos com juntos. todas essas receitas. Muita energia. Eu já vou pegar minha lista para ver qual que eu vou fazer primeiro. Legal, vai ser um prazer. Obrigada, Eu Luiz. que agradeço.